Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Semana do Linux, o primeiro congresso online gratuito de GNU, Linux e tecnologias livres. Olá a todos. Em primeiro momento, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar com vocês na Semana do Linux. É um prazer estar aqui compartilhando alguns cases, compartilhando um assunto ao qual eu já tive a oportunidade de implantar na empresa que trabalho atualmente. Ao final eu vou falar mais sobre deixar meus contatos, não vou entrar muito nesses detalhes agora. O que eu irei abordar é um assunto que já é falado em alguns momentos, em alguns conceitos, em alguns momentos, que é o Unicast. Tá, eu explicaria alguns conceitos de implementação, onde utilizar, como implantei aqui em alguns serviços, dando alguns cases aí e detalhes desse setup. O conteúdo é dividido em poucas partes. Então, eu vou dar uma rápida explanação sobre o que é o Unicast, os conceitos de implantação e topologia de rede. Nesse caso, eu não vou abordar muito a questão de topologia de forma detalhada, assumindo que cada implementação, cada rede tem o seu design pré-definido e vai muito na topologia de cada empresa, de cada site. Quando eu posso utilizar um ambiente em Unicast, quais serviços se beneficiam, exemplos de implantação e alguns cases de uso em produção. E no final eu vou dar algumas dicas, alguns pontos aí aos quais a gente penou e passou para implementar de forma satisfatória o serviço e hoje virar um case de referência na implantação e na continuidade de alguns dos nossos serviços. Unicast, o que ele é? Ele é basicamente um endereçamento de rede e uma topologia de roteamento. Todo mundo diz, mas Unicast é um protocolo, alguma especificação diferente? Não. Eu acredito que sim, hoje a Unicast é mais conceitual na implantação do que necessariamente técnico. Tá? A premissa dele é trazer o conteúdo, o serviço mais próximo possível ao usuário final cliente. Com isso, trazendo performance, que eu não preciso ficar transportando o conteúdo em cima da minha rede até um data center principal, eu posso estar distribuindo conteúdos menores dentro dos meus pontos de acesso, dentro de outros data centers mais próximos do usuário. Isso nos garante o que? Uma questão de performance de acesso, diminuição de latência, e uma melhor qualidade de resposta ao serviço do usuário final, do nosso cliente. Em 99% dos casos, o Unicast é focado em otimizar a performance do cliente, ganhar a performance de entrega do conteúdo ao cliente. Eu posso aliar ao Unicast algumas técnicas de resiliência, então garantindo que meus serviços tenham continuidade, mesmo em caso de falha catastrófica em um data center físico, perda de conectividade, duplo rompimento e outros cases aí de parada de serviço para o meu cliente. Eu vou, nos exemplos da frente, eu vou abordar um case que é bastante interessante para pequenos ISPs, mas você pode implantar o conceito em diversos serviços, como eu vou também falar mais à frente. Os conceitos de implementação e topologia de rede. Como eu falei antes, eu vou abstrair muito a questão do conteúdo de rede. Para tu ter um ambiente Unicast, a premissa básica é que tu precisa ter um ASN. Com isso, tendo um ASN em mãos, é bom. Não é uma política necessária se você utilizar um ambiente única e exclusivamente dentro da sua rede. Se você for criar serviços específicos em Unicast que serão anunciados e tratados fora da sua rede com outros data centers de outros provedores trânsitos, é bom você separar um /24 só para os serviços de Unicast. Mesmo que tu use 1, 2, 3 IPs para os serviços, a questão de separar um /24 é para otimizar a tabela de roteamento e você exporta o /24 inteiro para os seus upstreams. Assim, ganhando uma melhor performance e não enchendo tanto a tabela de roteamento com classes menores, né, /25 e assim sucessivamente. Uma das ideias é, para tu tornar ela mais eficiente, o bom é você ter 2 sites. Então, com abordagens de links separadas, provedores de trânsito separados, rodando um IBGP, um SPF, né? E assim você aumentando a resiliência do seu serviço.
A ideia de usar router reflectors é sempre bem-vinda. Você ganha uma otimização na questão de distribuição e melhoria nos anúncios de redes. E uma boa política de communities para você fazer a distribuição de carga, se necessário, entre os serviços. Quando que eu posso utilizar um ambiente em Anycast? As premissas, como eu já comentei, eu preciso proteger meu ambiente geograficamente, garantindo a continuidade do serviço aos meus usuários de forma distribuída e sem impactar. Aqui a gente poderia dizer o seguinte: dependendo do serviço, eu posso implementar uma solução, um conceito em DNS distribuído, utilizando um TTL baixo e outras técnicas. O Anycast foca em eu ter resiliência em um único endereçamento de IP. Isso é muito utilizado em serviços, premissas básicas de DNS autoritativos, recursivos, ou serviços que dependem de de endereçamento IP diretamente. A gente pode aliar o conceito de um serviço distribuído por DNS junto com a resiliência de um ambiente Anycast, garantindo assim maior disponibilidade para o usuário. A gente também usa muito o Anycast para aumentar a velocidade de acesso ao cliente, porque a gente trata na premissa de trazer o conteúdo do serviço mais próximo possível do usuário final, a facilidade de escalar verticalmente e horizontalmente, e a questão de baixar janelas de manutenção. Esse ponto foi um dos pontos que nós mais ganhamos em versatilidade em nosso ambiente após implementar alguns serviços em Anycast. Então eu posso facilmente baixar um nó, baixar um data center para fazer a manutenção, atualização e testes, e em seguida subir o serviço e fazer a manutenção em outros nodes, outros data centers dentro da minha infraestrutura. Com isso, o tempo de manutenção, as noites em claro, a quantidade de café, a tua úlcera agradece bastante. Claro, não vai resolver todos os teus problemas de disponibilidade, mas vai ajudar, com certeza, a diminuir um pouco a quantidade de café e horas noturnas acordados aí na tua implantação. Serviços. Bom, esse aqui é um assunto, assim, como eu comecei a abordar anteriormente, que ele é bastante controverso e existem N formas da gente criar uma resiliência de serviços. Seja no conceito de Anycast, atribuindo a resiliência e distribuição do endereçamento de IP, seja por DNS utilizando CNAME, TTL, as características básicas de distribuição. A ideia, né, que a gente utiliza aqui pode ser aplicada em vários designs de ambiente. Assim, tu não precisa ficar na ideia de que eu vou usar Anycast somente para serviço X, serviço Y. A partir do momento que tu tens um ambiente supostamente preparado para receber uma implementação Anycast, você pode criar uma distribuição dos seus serviços de forma transparente. A questão é, se eu sou um provedor de conteúdo, se eu sou um provedor de um pequeno ISP, eu tenho vários serviços que se beneficiam de uma topologia Anycast. Tá? CDN, Proxy Reverso, Nginx, Varnish, eu posso estar distribuindo eles em vários sites, garantindo o mesmo endereçamento de IP e assim minimizando meus traumas por falha de um roteador, onde eu perca a exclusividade desse IP em um único local. DNS autoritativos e recursivos. A questão dos DNS autoritativos em Anycast é um item interessante, não só DNS, como qualquer serviço, para você ter uma possibilidade de mitigação de ataque de DDoS em alguns casos, onde você pode direcionar um determinado tráfego por um node específico, sem comprometer o acesso dentro dos outros nodes, trazendo proximidade para o seu cliente. Isso é muito utilizado quando tu tens a tua rede de acesso totalmente sobre o teu controle. Num caso, um ISP, por exemplo, que está sofrendo ataque em cima de um servidor DNS autoritativo ou um servidor DNS recursivo. Para proxies de serviços como IMAP e POP3, onde eu posso criar um proxy distribuído acessando o meu NDA, a partir desse proxy para autenticar o usuário. Então eu distribuo o conteúdo. Se eu falhar a autenticação em um site, eu posso direcionar esse tráfego para o outro site de forma praticamente transparente. Servidores de NX também se beneficiam bastante na questão de IP Anycast, dado que a RFC do NX diz que você sempre tem que declarar um IP primário, um IP para uma entrada NX direta. Então, tu cria uma resiliência nesse tipo de serviço, bem direcionada também. E claro,
A questão aqui é que o céu é um limite para você utilizar os serviços de Anycast. Tu podes aplicar eles em N topologias, em N pontos, em N ambientes. Tá? Como eu disse antes, a questão do Anycast hoje eu acredito que seja mais conceitual do que técnica na sua implementação. Falando um pouco das premissas ali, do que ele faz, de topologia, vamos ao negócio que interessa aqui. Eu sempre boto essa imagem em algumas palestras porque assim, a partir do momento que tu começa uma nova implementação, que tu muda a ideia de conceito, tu estás criando uma solução para o teu problema, como tu também estás criando um problema para o teu problema. Porque às vezes não, até modo de dizer assim, mas geralmente o laboratório dá certo, bonitinho, e quando tu coloca em produção, você acaba criando um pequeno problema, algum ponto que você não viu, e a produção é sempre diferente na questão de workloads do que os laboratórios, e nem tudo pode ser testado diretamente. Então, a partir de agora, eu vou abordar mais conceitos de implantação do que conceitos de rede. Conforme eu falei, a questão de configuração de uma sessão BGP, questão de alocação de IP, classes, faixas. Entrando na premissa de que você já tem isso tudo pronto, eu vou dar continuidade. Como o ambiente de rede ele é muito difícil de nós prevermos, vou abordar mais a premissa do serviço final do que a topologia de rede em si. Abra sua mente. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, que eu sou um pequeno provedor que atendo 2 cidades a 100 km de distância. Tenho um pequeno IDC localizado numa terceira cidade a 100 km de distância das outras 2. Onde é que estão meus servidores de DNS, CDNs, enfim, meus serviços agregados? Hoje, eu tenho um problema. Os usuários, eles utilizam o meu próprio servidor DNS, no caso IP111, fictício aqui no caso. Esse servidor hoje está no meu IDC. Eu tenho um IDC, um servidor, um ponto de falha. Se esse IDC morrer, meu usuário fica sem um serviço de DNS recursivo. E sem um serviço de DNS recursivo, meu usuário hoje não consegue navegar. Então, numa premissa, minha topologia atual. Então, eu tenho a cidade 1, a cidade 2, eu tenho 2 routers edge, 2 trânsitos, um chegando em cada router. O data center, né, que eu tenho um switch ligado nesses 2 routers. E um servidor DNS recursivo se falando nessa topologia. Onde meus clientes chegam em cada cidade, uma topologia bem simples, não muito certa, mas para fins didáticos ela serve para o nosso propósito. Então, hoje eu tenho um problema que o meu usuário vai ter que passar por N caminhos para chegar no meu servidor DNS. Se ele morrer, ele para. E isso hoje está me causando um problema, seja por rota, seja por caminho, seja por problemas no servidor, seja problema de hardware, ou até janelas de manutenção para fazer uma possível atualização do sistema ou do serviço. O que muda? O que muda, como eu falei antes, é a questão de você pensar um pouco diferente no conceito de distribuição da rede. Tá? A ideia do Anycast é você ter mais cópias do serviço, do IP dentro da sua rede, para assim garantir a resiliência e continuidade do serviço em caso de uma falha em algum dos nós, podendo direcionar esse tráfego para outros nós, inclusive dentro da nossa rede. Se um nó morrer numa topologia Anycast, eu vou estar sempre trabalhando com anúncios específicos, por exemplo, uma rota /32 dentro do meu IBGP. Se essa rota específica morrer no meu roteador mais próximo, eu vou ter a rota seja através do meu gateway padrão, seja através de um anúncio menos específico, /24, /22, 23, assim sucessivamente, que vai para outro canto, para outro nó, em caso que se essa rota morrer no meu roteador mais próximo. Então, eu implementaria a topologia da seguinte forma. Eu tendo o quê? Um servidor DNS distribuído em cada cidade, onde o meu cliente vai buscar o tráfego de DNS, consulta DNS recursivo a partir do servidor mais próximo da sua cidade, deixando o meu servidor no data center como um servidor de backup e um servidor de standby, ou até em produção eu posso criar uma community, posso criar um direcionamento de tráfego para sempre balancear o tráfego entre os nós. No caso dessa topologia, não é muito interessante, porque a ideia é trazer o conteúdo mais próximo do usuário, não criar uma resiliência e um load balance direto. Então, se um servidor morrer, caso do Node 1, o tráfego será enviado para o Node do data center.
Eu crio assim uma resiliência, o usuário praticamente não perde se esse servidor morrer, se ele tiver um problema de hardware, alguma falha nesse sentido. E a continuidade de serviço é garantida, porque eu posso ter N falhas dentro do meu ambiente, desde que eu ainda tenha um serviço ativo em algum local que esse cliente chegue pelo roteamento da minha rede, o serviço continua funcionando. Então, é bem interessante a ideia para você garantir essa questão de velocidade e resiliência do serviço ao seu cliente final. Como a questão é abstrair um pouco a rede, eu vou passar mais a questão conceitual de como aplicar um serviço em cima de um ambiente Unicast. Então, o que você precisa ter feito no seu ambiente, no seu laboratório, antes de iniciar o Unicast? Tá? Uma rede /24 que será exclusiva para os serviços de Unicast. Em cada node de DNS, uma classe de IP para fazer uma rede ponto a ponto e fechar as sessões BGPs com o seu router mais próximo, partindo da premissa que o Linux irá fechar uma sessão BGP com o teu router BGP, o teu router core mais próximo do cliente, tá? Pode ser dentro da camada de acesso, já pode ser na camada superior de distribuição. Isso varia muito da topologia para topologia. Então, por causa disso que eu não vou abranger esse detalhe específico. O detalhe, aqui tem um ponto importante no serviço de DNS recursivo que eu vou abordar. O tráfego de internet, que é o quê? Eu vou precisar de uma internet para o meu recursivo consultar a requisição DNS do meu cliente. A solicitação para a internet não vai sair diretamente, né, modo dizer, do IP que será anunciado no Unicast. Esse IP de Unicast vai ficar numa interface loopback do meu Linux. Então o IP de WAN, o IP que fechará a sessão com o meu router core, é um IP que tem que ter acesso à internet, porque todo o tráfego que ele buscará na internet de acesso a esse servidor virá por esse IP e não pelo IP de Unicast. É bom sempre lembrar, faça um bom firewall e tenha sempre em mente de manter o seu sistema, a política de atualização do sistema, pacotes em dia. Né? Aqui eu vou estar utilizando a distro 106 Minimal com os pacotes Quagga, Bind e Vim. Né? A instalação do sistema operacional, eu vou pular essa parte, né? Então eu vou direto para a parte de configuração desse sistema. A questão, como eu comentei antes, eu vou ter uma interface, um IP válido que será meu ponto a ponto. Então esse IP ele tem que ter acesso à internet, ele tem que ser um IP público. Eu posso estar trabalhando com classes falsas e fazer um NAT, alguma coisa assim para alguns serviços. Não é o recomendado. O ideal é que esse IP, para esse serviço, no caso de DNS recursivo, seja um IP público. Tá? E abaixo eu tenho ali minha loopback com o IP que será o IP do Unicast, com sempre uma máscara /32 em cada IP. Eu abordei essa ideia de implementação sempre utilizando um anúncio /32 específico, justamente para conseguir resiliência dentro de uma rede maior. Como eu expliquei antes, a partir do momento que eu coloco um anúncio mais específico da minha rede, meu roteador sempre vai encaminhar o pacote pela rota mais específica, que nesse caso é esse /32, esse IP /32 que eu vou fazer o anúncio para o meu core. A partir do momento que se eu fazer um anúncio de uma rede maior, /24, eu vou ter que sempre pensar na resiliência por rotas menos específicas dentro do meu ambiente. E isso não é muito adequado para criar um ambiente de failover, para justamente morrer um node e ele encaminhar o tráfego para outros campos. Em algumas outras documentações que eu li sobre implementações, o pessoal faz de alguns outros jeitos. Vai muito da vivência, vai muito do que cada ambiente faz. A forma que eu achei mais simples de manter esses anúncios e trabalhar é sempre fazendo um anúncio extremamente específico do IP, sempre o /32 anunciado dentro da minha rede BGP. Lembrando que esse /32 ele não será anunciado para os meus upstreams. Os meus upstreams, meu trânsito, vai somente ter a rota menos específica, no caso /24, /23 anunciado para a internet. Daí depende muito da política de roteamento que você for implementar no seu ambiente. Tá? Então cuidem também dessa questão com seus filtros dentro do teu BGP, dentro do que você passa para os teus upstreams nesse sentido. Um outro caso aqui, se eu tiver mais de uma IP, sempre criem loopbacks distintas, tá? Então, sempre cada IP no seu loopback
separada para ser mais fácil, não é nem evitar, para ser mais fácil de você documentar e você ter uma visualização desses IPs, do que é um IP estático de Anycast e do que é o IP do sistema. A questão é, depois que eu instalei o Quagga, ele vai ter um arquivo de configuração bastante simples para subir o serviço. Então, quem está acostumado com a Cisco-like, você pode usar VIATA, você pode utilizar outros emuladores, outros softwares de roteamento. Tá? Eu utilizo o Quagga pela questão dele estar bastante estável, ele estar bem tranquilo assim, para o workload que eu tenho hoje. Tá? Poderia ser feito também, você criar em um workload mais alto, você poderia jogar essa seção do Anycast num router na frente e fazer um balanceamento de carga entre vários servidores atrás deles. Então, vai muito da topologia. A ideia de crescimento aqui é infinita. Assim. Eu estou trabalhando aqui com a ideia de que meu próprio servidor feche a seção BGP com o meu core, mas nada me impede de colocar um router na frente e eu criar uma rede de roteamento, distribuição de conteúdo atrás de um segundo router, para suprir a demanda de um serviço, para fazer uma distribuição. Então, a ideia de crescer vertical e horizontalmente fica aberta a partir do momento que eu consigo sempre criar uma demanda e um crescimento linear do ambiente. Então, aqui é uma configuração simples que eu faço. Eu configuro o meu neighbor, que é o meu router que vai ser principal. Faço só um pequeno prefix list para só anunciar esse /32 para frente e fazer um deny direto para outras listas, para qualquer outro IP. Né? Então, não é uma configuração muito complexa para essa questão desse serviço aqui de laboratório. Claro, sinta-se à vontade para fazer a implementação da sua topologia, da sua necessidade direta nesse ambiente. Então, aqui eu só vou fazer o start do serviço do Quagga, start do serviço do Zebra, que é o BGPD, e a partir do momento que eu iniciei esse serviço, eu posso acessar a interface para descobrir se a minha sessão subiu, e nesse caso aqui ela fechou e subiu corretamente com o meu neighbor. Eu posso ver as rotas que eu estou anunciando para frente. Então, eu estou mandando a rota específica /32 para o meu neighbor, né? Para o meu roteador que eu deborda, edge, para ter essa rota específica dentro dele. Aqui também não tem muito o que explicar, né? Uma vez que você já for familiarizado para configurar BGP, isso aqui são os comandos que você está trabalhando bastante no dia a dia, né? A ideia vem agora. O exemplo aqui, eu estou trabalhando na configuração do bind. Aí, novamente, vai a gosto do freguês a questão do software utilizado para a configuração do DNS. Tá? Poderia estar utilizando o PowerDNS, poderia estar utilizando DJB, enfim. Vai muito da ideia. Para simplificar, para fins didáticos, o bind nos atende nesse momento bem tranquilamente. Tá? O que eu botei como premissa aqui? O bind ele vai escutar somente no IP DNCast, então ele não vai estar escutando requisições DNS, não vai estar recebendo requisições DNS pelo IP público definido no slide anterior. Todo o tráfego de consulta que não estará em cache vai sair pelo IP da WAN, o IP que está configurado com o meu BGP. Uma configuração típica para servidores e serviços de recursão de nomes. Então, uma instalação padrão aí do bind já vai fazer isso por padrão, onde você vai ter a questão só de liberar as classes de IPs que podem consultar e fazer recursividade nele. É recomendado você sempre ter um bom firewall feito em todas as máquinas, então veja ali, vai do gosto também do freguês, né? Você fazer o firewall, fazer a sua definição a partir do que você tem rodando na máquina. Não necessariamente precisa ter uma máquina só com serviço DNS, você pode aproveitar esse IP para estar rodando outros serviços distribuídos próximo ao cliente, como o serviço de NTP, que é bastante útil, tá? Também você ter uma distribuição dentro da sua rede. Então, a questão de resiliência está no detalhezinho de tu agregar quanto mais serviços nesse teu ambiente. Basicamente, o que muda no bind quando você faz uma configuração é tu deixar o listing em cima do IP que é anunciado pelo Anycast, liberar no firewall só as portas necessárias para o BGP, DNS e teus serviços de monitoria. Tu até podes permitir no listing que teu IP externo escute DNS para você fazer algum teste externo, caso que você vai ter a premissa de que o IP DNCast desse servidor somente estará anunciado
no segmento mais próximo ao cliente. Então, para tu testar um serviço de DNS, ou tu vai testar a partir da própria máquina, onde roda o serviço Unicast, ou tu vai ter que testar esse serviço a partir do IP da WAN, né, o IP de acesso ali, onde que tu fecha a sessão BGP. Porque tu não vai conseguir acessar todos os servidores na sua rede pelo IP de Unicast. Tu vai ter que tratar o acesso direto da tua monitoria pelo IP de WAN. Sempre bom no bind tu trocar a versão. Isso é aquelas boas práticas de implementação de DNS. E daí, depois que você fez a implementação e a mudança, só tu restartar o serviço e vai estar rodando. Claro, a questão, como eu volto a frisar, a questão de tu implementar todo o conceito do laboratório, da configuração do ASN, da configuração do BGP, da configuração dos teus routers, eu suprimi desse momento. Então, você tem que ficar muito direto e antenado para evitar problemas básicos de uma implementação de topologia de roteamento, né? Aí certifique-se que o serviço de DNS vai estar escutando naquele IP do Unicast, e com isso, com o NS Lookup, tu já pode estar, ou um NS Lookup, um DIG, você já pode estar utilizando aí esse IP mais próximo do teu cliente para testar o serviço de DNS. Novamente, a questão se você for fazer um serviço de monitoria externo para consultar a tua máquina, é bom você daí configurar o firewall e o serviço DNS para escutar pelo IP da WAN também, e fechando isso via firewall para evitar possíveis explorações nesse serviço aí de forma não autorizada, né? Cases de uso em produção. Indo para a reta final aqui, eu vou estar dando uma ideia de uso de cases em produção. Então, hoje eu tenho em produção aqui cases em Unicast com os serviços distribuídos abaixo em IDCs geograficamente separados. Então eu tenho vários data centers distribuídos em cidades geograficamente, numa distância na média de 200 km, para ganhar resiliência e diminuir o tempo de resposta do serviço ao cliente. Então, a gente usa hoje para DNS autoritativos, para um cluster CDN com Nginx e um Web Application Firewall, e DNS recursivos. Nesses DNS recursivos que a gente tem implantado hoje, eles são 8 nodes distribuídos em 4 regiões diferentes, para eu ter total distribuição desse serviço e total resiliência geográfica para os meus clientes. A questão é, como eu trabalho no ISP, hoje um serviço de DNS recursivo é quase tão importante quanto a conectividade para o cliente, que se o cliente ficar sem o DNS recursivo e não souber lá trocar o DNS, botar um DNS do Google da vida, ou um OpenDNS, ele vai ficar atrelado a este serviço. Para um ISP, é muito interessante que o DNS recursivo fique dentro da sua própria rede. Se tu tiver CDNs dentro da tua rede, o teu cliente utilizar o teu DNS recursivo, é quase garantido que ele vai buscar todo o conteúdo que ele buscar, que ele precisar dos CDNs que você tiver, do node que está dentro da sua operação. Não de nodes de outros cantos, que daí vai passar pelo teu trânsito, pela internet, digamos assim. Sai pelo teu trânsito e vai buscar isso a partir de outros CDNs. A questão de performance e mudança de conteúdo é sentido drasticamente pelos clientes e pelo tempo de resposta na requisição de DNS. O sentimento de velocidade para resolver um nome, para abrir uma página, melhora muito, assim, dependendo da confiabilidade que tu tens dentro da tua infraestrutura de DNS e também dos servidores. Na implementação que nós tivemos, a questão da premissa de implementação de Unicast foi justamente ganhar resiliência entre esses sites para esse serviço de DNS. Então, o ponto principal não foi nem tanto a performance para o cliente, mas sim a resiliência dos serviços. Então, assim eu não dependo muito de rede, LAN e tudo. Então, nesses pontos de distribuição, né, que eu tenho essas regiões, eu tenho trânsito chegando, tenho anúncios específicos de rede, WAN por cada trânsito desses e o Unicast por aqui. Então, em caso de um problema de LAN, eu não tenho nenhum problema de parada, porque o serviço sai pela internet para fazer a recursão e levar esse serviço entregar esse serviço para o cliente. O fim vende, né? A questão de tu testar o laboratório, trabalhar, tu pode usar o Packet Trace da Cisco, GNS, e montar uma ideia de topologia antes de tu sair carregando máquina nas costas e implementar isso na tua rede, na tua solução.
A ideia de tu implementar um Unicast é muito bom fazer um laboratório e testar todos os cenários de resiliência de anúncio de rede para o teu ambiente, tá? Então, cada cenário, cada rede, cada ponto é diferente em todas as topologias, assim, até hoje eu não vi nenhum cenário que fosse exatamente igual entre duas empresas, duas redes distintas. Volto a frisar aqui, a questão da rede lógica é a gosto do freguês. Tu podes criar várias topologias de acordo com a tua distribuição geográfica e budget. Não fique atrelado a uma única ideia. Eu preciso ter um core, preciso ter um router de distribuição, preciso ter, enfim, 2 trânsitos, 3 trânsitos, 4 trânsitos. Vai muito do teu budget, da tua distribuição geográfica, do teu perfil de acesso, do teu perfil de infraestrutura. Então, todos podemos nos beneficiar com o serviço distribuído em Unicast ou DNS, que daí é um assunto para um outro momento. A ideia é como eu vou implementar isso dentro da minha infraestrutura e quando que meu cliente se beneficia disso. Que no final das contas, esse serviço de implementação é para tu melhorar a sensibilidade e a percepção de velocidade do teu cliente ao teu serviço. Tem outras formas de tu criar um cluster de serviços. Isso, Unicast é uma das formas. Tu podes trabalhar com VRP, tu podes trabalhar com DNS, tu podes trabalhar com N premissas de distribuição, tu podes trabalhar em routers, em cluster, serviços em cluster. Vai muito do teu workload, do teu serviço, da tua topologia de rede. A ideia do Unicast aqui de explicar um pouco disso foi mostrar que mesmo num ambiente pequeno, mesmo num ISP, num provedor de conteúdo de menor porte, eu posso me beneficiar diretamente do uso de um conceito de Unicast. Para quem achava que Unicast, a implementação, era um bicho de 7 cabeças, que tem um monstro criado ali dentro, ele não é tão complexo de você aplicar na sua infraestrutura. Só tem que tomar cuidado com as premissas que eu passei ali. E claro, dar uma boa lida a respeito, você implementar essa infraestrutura. Novamente, faça bons laboratórios e implemente nós separados. Crie um serviço secundário e depois migre o teu serviço de produção para cima desse nó. Para evitar qualquer dor de cabeça, para evitar qualquer risco futuro em cima desse ambiente. Então, como eu não falei muito sobre mim no começo, eu preferi deixar para o final aqui por N motivos. Hoje eu tenho o cargo de Services Manager na Unifique Telecomunicações, um provedor aqui de Santa Catarina, abrange em torno de 60% do estado. Sou entusiasta em software livre, membro do BlueSol, que realiza o café com software livre na região do Vale do Itajaí, Santa Catarina. Quem for daqui ou quem tiver planejado de uma viagem aqui, nosso evento sempre ocorre no último final de semana de outubro, coincidentemente com o último final de semana da Oktoberfest. Se quem aparecer por aqui, é só avisar que a gente toma uma cerveja juntos, sem problema algum. Também sou jogador de CTF, quando sobra um tempo, que ultimamente está cada vez mais raro. Então, um projeto legal que eu apoio, que eu tenho amigos que participam ali, é o ctfbr.org. Tenho certificações RHCE, NCSA, VCP5, Data Center Manager da VMware. Abaixo deixo meus contatos de e-mail e LinkedIn. E obrigado por assistirem, foi um grande prazer falar para vocês. Posso estar apresentando um pouco de nervosismo, esse sotaque de alemão batata, enfim, mas agradeço por todas as oportunidades de estar aqui. E o conteúdo desse talk vai estar disponível numa área para assinantes. E os slides também estarão disponíveis nesta área. Obrigado a todos aí. Até a próxima.